No nosso podcast de hoje nós temos um convidado muito especial, uma experiência até internacional. Nós vamos falar dos famosos investimentos horizontais, os famosos mundo imobiliário, aonde dissemos hoje o Martin Gutenberg. E ele vai falar um pouco sobre esse investimento no momento certo, na hora certa, na cidade certa. Bem-vindo ao nosso programa, Martin Gutenberg. Muito obrigado, Milani. Muito contente de estar aqui com você finalmente, né? Demorou para poder marcar. Eu sei que você é muito fã dos nossos produtos, depois a gente vai falar um pouco disso, né? Mas eu vou explicar um pouco do que a gente está fazendo aqui na cidade de Marília, porque a gente chegou aqui também, né? Que eu acho que a nossa história não é nada comum, né? Então, vamos por partes. Então, Mark, uma das curiosidades dos marilenses é exatamente isso. Da onde vem essa experiência nesses condomínios tão famosos? A gente foi convidado, a minha esposa Silvia, agora já são uns 20 anos atrás, a gente estava morando na Europa, né? Na Holanda, e a gente foi convidado a desenvolver as terras da família aqui em Marília. Todo mundo sabe, Fazenda Santa Inês, fazenda de café com leite, né, com vaquinha de leite. Só que a cidade já estava englobando aquela área e já ficou muito claro que se destinava a um projeto imobiliário, e a gente foi convidado de procurar alguma solução, alguma proposta para aquelas áreas. Como a gente não era da área, a Silvia designer de moda, eu sou engenheiro, mas não na área de construção, e a gente começou a estudar. Já na Holanda a gente foi visitar produtos similares de loteamento aberto, que lá não existe o condomínio fechado, né? Mas aqui no Brasil também, o primeiro ano que a gente chegou aqui, né, que a gente se mudou da Holanda para cá, a gente só foi estudando. A gente foi viajar o estado de São Paulo inteiro, foi para Paraná, foi para Londrina, foi para Maringá, foi para São Carlos, foi para Presidente Prudente, visitar empreendimentos de vários tipos, né, para entender um pouco o mercado do Brasil, que para nós era novidade. E lá a gente chegou na conclusão que, pelo fato que as áreas estão no Jardim Aeroporto, né, aquela região da Zona Leste, é uma área muito tranquila, com muito sossego, ainda tem muita natureza. Então a gente falou, o que o público mariense está procurando é um loteamento fechado, né? É um produto que tem muita aceitação na cidade, e é um produto onde a gente achava que também era nosso interesse, que a gente poderia desenvolver novidades. A gente não chegou aqui para cortar uma gleba em ruas retas, sem graça, sem fazer nada. A gente aceitou o convite para fazer esse trabalho só se a gente poderia fazer uma coisa um pouco inovadora, uma coisa mais humanizada, né? Uma proposta do jeito que a gente gostaria de fazer as coisas e do jeito que a gente gostaria de morar, né? Então, Mark, eu sou um testemunho, né, porque estou morando no condomínio Costa do IP já há quase 8 anos. Uhum. E eu vejo a preocupação que vocês tiveram, principalmente hoje, que é uma preocupação mundial com o meio ambiente, né? Sim. Com o planeta. E vocês tiveram ali o capricho, né, de até as ruas não são asfaltadas, né? Sim, sim. As ruas, elas são trabalhadas já pensando no meio ambiente. Sim, sim. E eu vejo que vocês acertaram ali no projeto, foi pensado em tudo. Tanto é que hoje aquele condomínio ele agrada tanto um casal jovem, também um casal mais de idade, porque o conforto que traz aquele condomínio. Mas o que mais chama atenção é
a alegria das crianças. Da onde veio essa ideia assim, de agradar tanto a juventude e as crianças? O que a gente estava vendo na Holanda, lá tem muitos bairros que, mesmo não sendo fechado, eles têm umas entradas onde é reduzido a velocidade dos carros. Então tem todo tipo de barreira para carro. Tem vaso de planta, tem rocha, tem lombadas. Então o carro lá, ele não tem prioridade, né? E isso a gente viu um pouco aqui nos loteamentos fechados, nos condomínios, que o carro ele entra, estaciona na casa, mas quem deve ter prioridade é a criança, que onde uma criança brasileira pode brincar na rua. Nos anos 50, 60, né, você também deve ser de 60, a gente brincava na rua, tinha muito mais liberdade, né? Então a gente foi estudando e falou, no Brasil é difícil hoje em dia de morar numa rua e deixar a criança solta, né? Dá maior liberdade, medo. Né? Então a gente falou, para ter um ambiente mais humanizado, o que precisa ter? Você tem que ter ruas que priorizam pedestre, criança, você tem que ter áreas verdes, você tem que ter verde na frente de sua casa, né? Então tudo isso dá uma tranquilidade e cria situações não só para a criança brincar, mas também para o idoso andar, para sentar numa pracinha, né, até de conviver com os vizinhos. Então as ruas, como você sabe muito bem, no Costa do IP, não tem nenhuma rua reta praticamente, só a rua principal. Então a rua já tem uma curva. Também no outro projeto que a gente lançou agora, Jardins do IP, não tem rua reta. Por quê? Quando você entra na rua, você vai ver árvore, você vai ver verde, você não vai ver só casa e já o final da rua, né? Então você cria um ambiente onde é gostoso de passear. Eu sei que você vai passear bastante lá dentro, né? Eu tive sorte de comprar um terreno no Costa do IP, do lado do pomar, sim, né? Sim. E nós ali percebe, né, a alegria que é das crianças principalmente. Mas uma coisa que chama muita atenção lá nesse pomar são as amoras, na safra das amoras. Tanto as crianças, elas dividem esse sabor, esse prazer com os pássaros. Sim, então, sim. E a variedade de frutas que tem nesse pomar é muito gratificante você estar perto de um lugar. E essa ideia do pomar, da área verde, do bosque que tem lá, né? Sim. Dos corredores, foi só você que colaborou, ou tem também a participação da Silvia, porque a Silvia tem um olhar artístico, né? Então, essa conjunção, você e a Silvia, aí parece que ali a gente vê os dois, é isso mesmo? Quando é casal, você sabe muito bem, tem que ser equipe, né? Porque senão você não consegue trabalhar junto. Então a gente divide muito bem. Eu sou responsável para tudo que é da operação, desde vendas, deste projeto, desta execução. E a Silvia é mais responsável para o marketing, que é também o contato com o público, né? E também o paisagismo. Então, ambos, o Costa do IP e o Jardins do IP, o projeto urbanístico começou com paisagismo. Então a gente pensou, por exemplo, a gente não jogou tudo verde no final do loteamento, como em muito loteamento você vê ruas muito áridas e depois uma pracinha no fundo do loteamento, no lugar do loteamento. Então a gente falou, não, cada parte, cada bairro do loteamento tem que ter a sua praça, né? Então você pode ir a pé, você senta lá, você vai brincar com as crianças. E o que é até interessante, você falou da amora. Você sabe que tem a lei da amora em Marília, né? Que é uma boa sacada da Câmara de Vereadores, que obriga qualquer empreendimento de loteamento de plantar árvores frutíferas. Então você falou das crianças e dos pássaros, que é exatamente isso. É muito bom da criança ter contato desde pequeno
com natureza, porque lá ele vai conhecendo, ele vai respeitando, né? Ele vai, né? Eu até, para recordar, o meu pai foi um plantador de café, eu plantei 5 pés de café, né, do lado da minha casa. Sim. E a curiosidade da criança, quando vê o fruto, né, pergunta se é de comer, se pode comer, pode pegar, sim. né? Então essa curiosidade, e a gente ouve a mãe e o pai explicar o que é uma plantação de café. Sim, então sim. Você vê que é cultural também, quando se tem uma ideia no condomínio de algumas variedades, né? Sim, sim. Mas, Mark, eu fico pensando já do sucesso desse Costa do IP, onde eu moro, porque é um investimento certeiro, porque a valorização ela vem com o tempo, e até quem compra um terreno no início, o investimento não tem como errar a valorização. Agora eu fico imaginando se esse Costa do IP, primeiro, esse sucesso, essa valorização. Falo isso porque no nosso grupo, Mark, nós encontramos muitas pessoas perguntando se tem alguma casa para alugar, sim, se tem alguma casa para vender. Então, o próprio grupo já é a propaganda do investimento local. E a gente fica muito feliz porque a gente investiu lá, né? Sim. Agora eu fico imaginando, se essa experiência deu tão certo, o que vem por aí nos Jardins do IP? Então, até você pode ver pelo nome que não é por acaso que é Costa do IP e Jardins do IP, porque é uma família de produtos, né? A gente está criando um bairro e a gente sempre fala que é ruim para você que mora no Costa do IP, mas a gente fala, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente errou no Costa do IP, a gente melhorou nos Jardins do IP, né? Então a gente está realmente vendo os Jardins do IP com muitos conceitos iguais ou bem parecidos do Costa do IP, tudo que deu muito certo lá, como o verde, a área permeável, bolsões verdes largos com árvores grandes, o fato de plantar o próprio IP como árvore de rua, que dá aquela floração bonita, né, na estação. Mas o que eu acho que é o mais importante, que é muito bom falar do produto, mas tem a parte financeira também, né? E a gente viu que o Costa do IP a gente lançou para aquela pessoa, casal da classe média, casal de professores, e a gente viu que eles compraram, mas também veio o advogado, o empresário. Por quê? Porque era um produto muito atraente, né? E então o que a gente sempre procura é de lançar um produto com um preço muito justo. Por quê? Porque na venda e na entrega do produto você realiza a valorização. A gente viu produtos por aí, lançou, não deu muito certo, e o preço vai lá estabilizando. Exato. No Costa do IP, nos Jardins do IP, que Jardins do IP já está com agora um ano e meio de lançamento, a gente viu que já tem valorização de 60% desde o lançamento. O Costa do IP também, o lote que vendeu lá, agora já são 18 anos atrás, 50 mil, 60 mil, hoje é 180, 200 mil. Então a gente está vendo que a valorização é muito boa, e também a gente não chuta a preço de lançamento muito para cima, porque lá vai estagnando, lá você não tem mais espaço para valorizar. Chega num teto que o investimento ele estaciona. Sim, e para, diferentemente do Costa do IP, né? E também agora nesse Jardins do IP. Agora, o tamanho daquilo chama atenção por 2 aspectos. Primeiro é a beleza, depois a visão. De lá nós enxergamos quase a cidade inteira. Sim. E também nós temos lá os Itambé, que dá para a gente visualizar. Então as pessoas que querem um visual desse, né, um visual de cinema, de imagem, de foto, né,
tem que conhecer os Jardins do IP, que é o diferencial que vai ser, né, de a maioria dos condomínios. Então, o Mark, quantos terrenos nós temos ali? Quantas famílias vão estabelecer nesse condomínio novo? O total dos lotes é 356, então é um loteamento grande. Como é grande, a gente fez um projeto urbanístico um pouco diferente. Então a gente criou uma praça linear, então uma praça que tem uns 350 árvores plantadas, que é tudo árvore nativo, que tem um monte de lazer. Tem quadro esportivo, tem quadro de tênis, que a gente ainda vai implementar lá, tem uma piscina, uma academia, tem o beach tênis, tem no final desse praça linear tem um lago maravilhoso com mirante para o vale. Então isso é o eixo do urbanístico. Tem um lado para a esquerda, tem 2 bairros para a direita. E o que é interessante é que a praça linear está no ponto mais alto. De um lado você tem vista da cidade, do outro lado você tem vista do vale. Como é uma gleba que ela vai levemente caindo, todas as casas vão ter essa vista, mesmo com construções, né? Isso é interessante. E ali também tem o pôr do sol, que é muito bonito, né? Está quase famoso, né? Aquelas fotos. Então, uma coisa que me chamou a atenção, minha e da minha esposa, foi que a Silvia disse também que vocês plantam a semente, né? Vocês escolhem as árvores que vão ser cultivadas naquele local. E essa ideia vem de onde? Olha, tem 2 partes. Uma parte é quando você faz um loteamento entre o Estado de São Paulo, o Guarapuraba, entre a CETESB, e a CETESB tem uma norma que quando você vai converter um pasto em loteamento, você tem que reflorestar uma área de 20% da gleba. O que a gente fez? A gente fez como compensação, como a gente está convertendo uma fazenda em loteamento, a gente fez uma compensação de reflorestamento de 1.500 árvores. Então a gente criou um bosque lá em volta do projeto de 1.500 árvores. Dentro do loteamento, aquela praça linear e uma praça da frente, tem mais em total uns 700 árvores. E são todas árvores nativas, então a gente pesquisou, fez até um catálogo das árvores que são daqui, né, dessa região, até árvores que às vezes sumiram, né, que o pessoal foi fazendo as fazendas de café e cortou as árvores, não tem mais. Então a gente criou um viveiro na fazenda, onde a gente pega a muda pequena, pega a semente, vai criando as árvores e vai plantando dentro do loteamento. Agora, vai ter a mesma característica, por exemplo, eu moro na Rua da Canela, né, no Córrego do IP. De um lado, à direita, subindo, nós temos a árvore, que é a canela. E do outro lado, são os IPs, né? Que eu tive a sorte de ter um IP bem em frente à minha casa, e ele é o IP roxo. E quando floresce, ele, além da beleza da árvore, começa a criar um tapete no solo, que aquilo, você faz ali fotos maravilhosas, né? Então, os Jardins do IP vai ter essa mesma característica, de um lado uma árvore, do outro lado outra árvore. Exatamente. Então, como eu já falei dos 3 bairros, para cada bairro a gente escolheu uma cor de IP. Então tem o IP rosa, tem o IP branco e o IP amarelo. Então cada estação, um bairro vai florescer. E você vai ver de longe isso, porque é uma massa de árvores, né? Porque você observa ali no nosso bosque, tem ali o reservado dos IPs. Quando floresce, a maioria é branco, né? É branco lá. É a coisa mais linda que a gente vê em termos de árvores, né? O IP. Além da madeira, que é de lei, né? Sim. Agora, Mark, nós observamos que vocês tiveram um cuidado muito grande ali quando era a fazenda e veio toda esse bom gosto, essa ideia da Holanda, né?
e essa preocupação em embelezar o condomínio para que vire referência na cidade, e já é referência, né? Você reservou também ali na frente do Costa do IP, eu acredito ali que tem uma área ali do mais, quase um alqueire. Vocês têm algumas ideias para esse lugar? Porque esse lugar ele é privilegiado porque está na margem da Brigadeiro, né? E ali dá a impressão assim que com essas ideias que vocês têm, elaborar alguma coisa muito... Tem alguma novidade para nós, marilhenses? Sempre tem novidade, né? Aquela área, ela é destinada a comércio, porque ela está na avenida, ela está no meio de, agora já, uma variedade de empreendimentos, mas tudo de bom padrão, tudo com um público de classe média alta para cima. E a gente viu que no bairro não tem comércio para esse público, todo mundo pega o carro e vai para outra parte da cidade. Então a gente reservou para comércio, só que a gente não é especialista nisso. Então a gente está procurando parceiros que sabem desenvolver um projeto de referência também, que casa um pouco com o Costa do IP dos Jardins da IP. A gente até desenvolveu um projeto que era o Costa do IP Park Shopping, uns anos atrás, que tem um projeto até premiado de um shopping aberto, né, no modelo que já está se desenvolvendo no Brasil inteiro, de lojas dentro de um jardim. Então isso casa muito bem com os empreendimentos. Como é um projeto complicado, você tem que ter o apoio do comércio, a gente está na fase de procurar parceiros para desenvolver esse projeto. A gente está com muito cuidado de não vender para alguém que vai pôr um posto de gasolina enorme com um estacionamento com umas barraquinhas, porque isso vai desvalorizar o bairro. Então a gente está realmente procurando um projeto de impacto, um patamar, impacto igual aos nossos projetos. Então, eu percebo que hoje existe proprietários, né, que a maioria desses investidores aí são engenheiros, buscam experiência em outros países, né? Então dá-se o nome de centro comercial, né? Sim. E essa preocupação é muito importante para nós, que somos moradores de lá, né? De ter ali no futuro para os nossos filhos, nossos netos, né? O conforto de não precisar ir até a cidade. Sim. Então, eu quero parabenizar você, a Silvia, os moradores, né, do Costa do IP, que eu já, como escritor, eu escrevi algumas coisas sobre as ruas, os nomes, as escolhas. Então quero parabenizar vocês e fico muito feliz, Mark, de você estar aqui conosco no nosso podcast, que já é aí tem uma estrutura em termos de publicidade. Então eu vou perguntar para você que tem essa visão internacional, né? Como você enxerga o nosso Esmeralda Shopping? Olha, eu acho que ela é um shopping que está muito bem inserido, né? Que é um bairro, um lado da cidade, até na Avenida Esmeraldas, que ele atrai um público que eu acho que até que um tema que te interessa é que a vida não é só comida, né? E não é só compra. Eu acho que o que você trouxe para cá é cultura, né? E como vocês sabem, nossa empresa também ela apoia a cultura, ela sempre está envolvida em alguma coisa que traz cultura. Eu acho que isso é um grande desafio para o Shopping Esmeralda, de trazer propostas de convívio do público com essas propostas de cultura, de livro, de música, de evento, né? Eu acho que é um caminho interessante. Então, uma coisa que eu costumo passar para os nossos entrevistados, que o Shopping Esmeralda, ele consegue fidelizar os clientes. A pessoa não sai de lá só para vir almoçar, ela sai de lá para vir comprar.
sim. Porque nós temos lojas aqui que são pioneiras. Elas começaram com o shopping, isso há 20 anos, né? Sim. E permanece ainda com essa maravilha que é o Shopping Esmeralda. E quando a gente traz uma pessoa como você para o nosso podcast, que vai ficar nas nossas telas aí por 15 dias, nós cortamos 1 minuto aí para mostrar aos nossos entrevistados, nós ficamos muito felizes. Então, Marcos, eu agradeço muito a sua presença aqui, fortalecendo o nosso ideal, que é levar essa cultura da imagem, do marketing para todo mundo da nossa cidade. Perfeito. E também para o YouTube. Eu agradeço muito. Bom, Milani, também parabéns com o seu trabalho, que você sempre está pensando um pouco além, né, do óbvio, o normal, até com a sua loja. Sempre teve eventos, né, para trazer propostas interessantes para o público. E eu acho que para nós é muito importante de ter pessoas como você que compra a ideia, entende o conceito do empreendimento e você, na verdade, vai vendendo, né? Você vai falando e as pessoas vão entendendo. Então, muito obrigado por ser fã do trabalho e ser comprador. E espero que vocês morem muito felizes lá no Cossiripê por muito tempo ainda. Conversamos com o marketing da incorporadora Lei, que trouxe para a nossa cidade investimentos lindos, maravilhosos, e não vai parar por aí. Eu convido para que você que ouviu esse programa e vai ver esse programa no YouTube, compartilhe, porque nós temos aqui o nosso estúdio, onde nós temos o nosso cinegrafista, que é há muito tempo uma estrela da nossa cidade, faz desse programa com muito gosto, muito prazer, o Jurandir Zangaro. E isso faz com que você possa compartilhar também. Se precisar da nossa arte, conte conosco. Você tem 2 opções. Jurandir, no YouTube, você vai encontrar no YouTube, em todas as mídias, e também o Grupo Milani. Muito obrigado a todos.